Fabiana conhecer meu irmão foi através de mim. Eu que apresentei a mãe dela para. E eu acho que 6 meses de vida. E eu morava dentro de uma casa com esse povo. Agora eu não entendo por que essa menina está fazendo isso. Eu não entendo isso mesmo. E aonde o Paulinho fez se meter com isso também. Porque nada a ver. Nada a ver. Eu queria que ela pensasse o que foi que a gente já fez por ele, para hoje em dia ela estar desse jeito. Ela discute com eles tudo, mas nunca ela me disse nada, nunca me xingou, nem nada, que bem sabe. Quem é a gente é ela mesmo, Fabiana. Agora, se alguém anda falando que tem alguma combinação da senhora, mas do meu filho Paulinho, essa pessoa está julgando a pessoa errada. Porque eu digo com toda certeza que a senhora não tem nada a ver com isso. Eu pedi para ele ir na justiça, mas meu irmão e tudo, mas a justiça pediu, pelo amor de Deus, ele não divulgar isso com ninguém. Agora não é para ele se meter com nada. Já está na mão da justiça, esperar a justiça resolver. Para ele se meter com nada disso. Mas eu não tá sei o que falando que está. quem, dona Maria Lúcia? Que o delegado disse para quem não se meter mais e não se envolver mais, que agora é com eles. Com quem? E com ele, meu irmão, com ele disse. Não é para divulgar nada para ninguém. Se A senhora está na está mão da falando que justiça, o delegado falou isso para eles dois. a eles dois. Não era para ele estar desbatendo boca nem com ela, discutindo com ela mais, nem nada. Deixasse ela falar o que quisesse. A hora dela chegava. Então vai vir intimação para ele, meu irmão, para ele, Paulinho, e para ela. Para a gente resolver botar isso tudo para ter as provas dela. E meu irmão, lógico que tem as dele, que a família dela todinha, irmã de mãe dela, irmão, tudo da mãe dela, tudo é por ele. Os próprios filhos, os irmãos dela, que moram fora, em São Paulo, Josiel e o Itim, tudo é pro meu irmão. Tá? É besta, que safadeza que ela fez com ele. Meu irmão hoje em dia mora no meio da rua, porque saiu da casa para deixar a casa para ele, para não ver ele no meio da rua. A casa é dele, então dentro da casa, e ele hoje em dia mora de aluguel. E a casa sendo dele. Mas a gente vai fazer o quê, né? Apesar de tudo, Deus, não tem justiça maior que a de Deus, não. É verdade. Mas, sei não, minha mãe é uma pessoa doente, minha mãe já sofreu tanto por causa disso, mas ela chega, Deus é grande. Mas se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, eu sou mulher de responder. Gente, vocês estão vendo que é a mãe de Paulinho que está aqui? Sabe por quê? Porque geralmente, dona Maria Lúcia, todas a minha live em relação a esse assunto, o povo grava para depois distorcer, entendeu? Sabe o que foi que já disseram, dona Maria Lúcia? Que eu comprei Paulinho. Eu comprei o seu filho, é tudo combinado para ele vir, certo? Na minha live, para falar o que eu quisesse que ele falasse. É assim, a história que tá rolando é isso. Depois dessa live, vão dizer que a senhora não é a mãe de Paulinho, que a senhora também tá no meio da mutreta porque o povo não tem respeito, entendeu? Acha que todo mundo vive de focatrua e de pilantragem e de falta de caráter. Foi muito bom a senhora comparecer, porque a senhora é a mãe dele e a senhora sabe que eu nunca fui atrás de Paulinho. A senhora viu quando ele me procurou. A senhora assistiu a live aí do senhor, que a senhora tá até cirurgiada, não é isso? Faltou sim. Tá até terminando de limpar aqui, ó. Tá certo. Não mostre não, pode não. Mostre não. Pode não. Até Entendeu? Porque você juntou agora um grupinho, porque é um assunto sério. Veja só, dona Maria Lúcia. Eu acredito que quando a senhora estava vendo o Paulinho falar na minha janela, a senhora, como mãe dele, mãe, a senhora escutou quando eu dei conselho ao seu filho
que ele não divulgasse mais esse assunto em canto nenhum, porque agora não era mais com ele, era com a justiça. Que a senhora estava do lado dele, eu acredito que a senhora ouviu. Entendeu? Então eu acredito que o meu conselho para Paulinho não é porque eu estava comprando Paulinho, comprando o silêncio de Paulinho, não. Eu estava dizendo que eles já foram tomar as providências, não é com eles dois mais. Paulinho não tem porquê tá comentando mais nem na minha live e nem tampouco na live de ninguém. Porque ele veio na minha live, dona Maria Lúcia, falou que já tinha tomado as devidas providências. A primeira coisa que eu disse a ele, encerrou por aqui, Paulinho. Não comente mais nada, porque não pode. Não mostre nada na minha live, eu não quero ver. Só feche sua boca, porque agora não é mais com você nem com seu tio. Eu dei esse conselho. E por esse conselho que eu dei a Paulinho, a senhora não tem ideia das barbaridades que as desocupadas têm falado. Porque um assunto é sério, não é assunto de brincadeira. Isso não é história de carochinho. Isso é uma história, um acontecido sério, grave. E o conselho que eu dei ao seu filho foi que ele não comentasse para ninguém. Porque não pode. Se já foi lá, se já resolveu lá, então ele não pode estar nem na minha live, nem na de ninguém. Na minha eu não permito. Na minha eu não permito, porque eu sei que não pode. Não pode. Como a senhora é a mãe dele e ele está dizendo agora, a senhora como mãe dele, está dizendo que o delegado falou para o seu irmão, o seu filho, que jamais eles podem estar falando com ninguém a respeito disso mais, que não é mais com eles dois. Foi isso? Documenta aqui tudo, mas é uma coisa que a gente não pode apostar, nem nada, não pode mostrar a ordem de justiça, nem nada, foi o que ele pediu. Deixasse com ele. E pediu o nome todo, pode deixar. Que ela falar, problema dela, quando chegar o dia, não tem mimimi, ela se vira. Exatamente. No dia de resolver, não tem mimimi, não. E como ele disse, se eu dever, como meu irmão falou lá, se eu dever, doutor, para mim eu quero morrer, passar meus restos de vida na cabeça. Se eu menos algum dia eu trisquei naquela menina, porque eu já sofri para botar os pão cada dia para mim não ver se passar fome dentro de casa. Para mim levar uma fama dessa hoje em dia é muito doído, viu? Porque ele é uma pessoa muito sofredor mesmo. Tá aqui com a mãe dela. Todo mundo da família dela, está tudo por ele. Todo mundo é de queixo caído, que onde foi essa menina foi chegar. Mas a gente vai fazer o quê, né? A gente vai estar discutindo. Eu até falei com meu marido, ele falou, eu não tenho certeza, que meu nome é Maria Lúcia, mas o povo só me chama pro neném, né? Tu tem certeza que tu quer conversar nessa live e depois vão começar a se esculhambar, porque meu marido é uma pessoa de idade, é uma pessoa também doente. Entendo aí perfeitamente. Mas o pai dos meus filhos também mataram, morreu. Aí hoje em dia eu achei uma pessoa do meu lado, uma pessoa de idade, 59 anos, uma pessoa e tudo. Não era nem para mim estar aqui conversando, mas eu tenho que esclarecer isso, porque eu não sei o que na cabeça desse povo pensa. Mas um dia a ficha cai, eles vão conhecer quem é ela de verdade. Muito obrigado pela senhora vir falar para esse povo, sabe? Porque a senhora é a mãe dele e a senhora não tá aí para também fazer papagaiada, não. Não tá aí na tela, tá aí para tá falando mentira, não. Porque a senhora tem cara de mulher de decência, que não perde tempo com internet e com mentira. E nem tampouco fazendo armadilha nem cilada para ninguém. Eu lhe agradeço muito. Porque a única coisa que eu fiz foi dizer a ele, resolveu, pronto, agora não é mais com você, nem com seu tio, agora é com a justiça. Então a senhora está confirmando, está falando que o delegado falou com os dois. Então a senhora deve chamar o seu filho, conversar com ele, que ele pare, porque o caso é sério, para ele não se prejudicar. Com certeza. Com certeza. As coisas têm que ser certas. A verdade tem que ser dita. Ser dita. Porque disseram, dona Maria, que eu comprei Paulinho, que é tudo combinado, eu e ele.
Eu e ele. Combinou tudo. É uma falta de vergonha quem chegou a esse ponto, dizer que é tudo combinado. Que eu tenho um combinado com o Paulinho. Eu mesmo, no dia mesmo do acontecido, é tanta coisa que ela falou, minhas meninas. Mãe, a senhora vai aguentar isso? Como é que ela disse que a senhora hoje em dia só mora numa casa porque a mãe dela deu? Eu sou a mãe dela, a casa da mãe dela era uma casa de taipa, de barro. Era de barro. A minha casa é herança do pai de meus filhos que mataram. Se eu disser que é minha, eu estou mentindo. Que não é minha, é herança do pai dos meus filhos. Hoje em dia eu não posso abrir a boca e dizer que é minha. Como eu fico aqui dizendo, acho que eu vou vender minha casa, vou sair daqui, já pulo lá fora. Não, mãe, vender casa não. Se eu vender casa, tem que dar parte de nós. Lógico que é do pai deles, é desse, né não? É verdade. Hoje em dia tem uns dentro de casa, morando comigo. Eu amo meus netos, como nem imagino. Acho que eu amo meus netos mais que meus filhos. Eu vivo para meus netos, não vivo vagabundação. Então, eu dedico minha vida aos meus netos. Mas eu vejo cada coisa que ela fala aí. Mas um dia ela anda em todo lugar, mas um dia ela só bate aqui. Mas um dia, sem Deus joga ela para aqui de irmãs, para ela olhar assim para a cara da gente mesmo, o que é que ela está fazendo na vida dela. Esse dia vai chegar. E jamais. Eu nunca fui uma pessoa assim, de estar assim, discutindo com ela, que já rolou muita coisa, eu entre a mãe dela, mas para mim chegar o momento assim, de ver meu irmão assim, rachado a cabeça, aguentado no chão, que sangue dói. Lógico que eu reagi mesmo, já reagi, se eu disser que eu sou santo, eu estou mentindo também, já briguei com a mãe dela, chegou o momento das polícias chegar assim, mas tudo por causa do meu irmão. O negócio dele é a cachaça. Ele morre de trabalhar, mas o dia que ele bebe o sábado e o domingo, o povo faz o que quer com ele. Mas é um bestalhado, um bestalhado. Ele está em mão de boas pessoas. Ele trabalhou com uma advogada aqui em Remanso. Ela, Fabinha, sabe quem é. Quem está com o caso da casa na justiça, doutor Camerino, filho dele, o Acácio. Ele está de boas mãos. Está deixando mesmo só a justiça resolver aí. Ninguém está nem preocupado com isso, mas ela vai ter que as provas dela, como ela disse que tem, né? Essas provas aí, que ele começou a abusar ela com 1 ano, como a mãe dela disse, que se ela começou a abusar dela com 1 ano, quem disse isso para ela, essa menina, com 1 ano, como é que a gente vai lembrar? Não é que uma pessoa com 1 ano de idade, uma criança, se lembra de umas coisas dessas, né, dona Maria Lúcia? Não tem nem noção, não tem como. A única pessoa que a mãe dela não fala é comigo. Nós somos 15 irmãos. Eu sou 15 irmãos. O único que a mãe dela não fala é comigo, mas com minhas irmãs, tudo ela desabafa tudo. A mãe dela era de queixo caído também. Aí dizendo para que a mãe dela ia entrar numa live aí do filho dela, e a mãe dela disse, eu quero é prova, um dia eu dar uma palavra de live aí para ela. Até hoje. De ver o povo isso daí, o povo não vê isso, né? Acho que já esperaram demais. A mãe dela já entrou nessa live. Pois é, já esperaram demais e a mãe dela nunca apareceu na live dela. E pior que o povo não cobrou mais dela isso. Também a mal aparece agora, ninguém sabe que fim ela levou. Ninguém vê mais ela. Pois é, mas assim, o povo pode ficar despreocupado sobre ele, Paulinho. Ele não vai comentar mais nada, não tem nada a ver com a senhora também. Muito obrigada por a senhora tomar essa atitude, né? Porque não é um assunto de estar se brincando, não é um assunto... Ninguém pega documento de delegacia para estar provando nada em live de ninguém. E ninguém tem direito de exigir papel a ninguém. A ninguém. A ninguém. Eu mesmo nunca pedi. Ele chegou aqui, eu disse logo, não mostre nada, porque não pode. Nada. É coisa séria. Então, com isso, ninguém pode brincar. Não é mais com você. Agora é com a justiça. Agora, dona Maria Lúcia, eu quero lhe dizer uma coisa. No dia de hoje, nesse exato momento, se depender de mim, de casa, esse assunto de Paulinho na minha live está encerrado. Paulinho tem que botar a cabeça no lugar, porque ele é novo, mas não é criança. Eu não me responsabilizo por nada que Paulinho está lá. Em live dos outros, em live ele fazendo, eu não. Eu estou dizendo a senhora, porque a senhora é a mãe dele,
né? Não me responsabilizo. O que ele falou aqui na minha live ficou registrado, né? Ele falou, seu irmão falou, já foram lá, já deram a entrada, pronto. Na minha live, eu não tenho mais nem cabimento a Paulinho de tocar nesse assunto, não. De jeito nenhum. Porque eu não vou me comprometer, eu não vou me prejudicar, entendeu? Paulinho tem que aprender que coisa séria é coisa séria. Ele pode prejudicar a família dele todinha por falta de sabedoria e obedecer. Com certeza, para mais esquecer. Para mais esquecer. Eu vou ter uma conversa muito séria com ele sobre isso também. Porque isso já foi resolvido. Deixa ela falar o que ela quiser falar. Exatamente. Não tem nada de ficar explicando, não. Não tem nada de ficar explicando. Hoje eu tenho muito pouco tempo de falar com a senhora hoje, com todo mundo. Eu agradeço que eu não vou na roça, no interior, levar adiante da minha mãe. Eu moro aqui na Remanso, mas minha mãe mora no interior, é uma pessoa doente, meu pai faleceu. Aí todo dia a gente tem que levar adiante. Aí minha irmã já chegou aqui no pé, aqui pra gente ir pra roça, levar adiante da minha mãe lá na roça. Minha velha. Pessoa doente, diabetes, perdeu uma visão das vistas também, só tem uma vista só também. A gente somos sofridos também, a gente é da roça. Todo mundo conhece a gente, ninguém aqui é vagabundo, não. Nós é da roça pro Rio. Ela sabe, ela Fabinha sabe. Não sei o que é que deu na cabeça dessa menina para fazer isso com meu irmão. A gente é besta. Mas Deus um dia vai cobrar dela. E esse dia a gente assim para a cara dela dizer: o que você está passando é pagando o que você faz. Eu nem sei o que é disso que eu digo mais. Ouviram aí, né, gente? Tudo que Dona Maria Lúcia falou, né? A mãe de Paulinho, que vocês estão vendo, ela está afirmando aqui. O delegado falou com o irmão dela e com o filho, e nenhum dos dois pode se meter nesse assunto, porque agora é com eles. Estão vendo aí? Porque o povo estava dizendo que eu estava comprando o silêncio de Paulinho. Aqui é a mãe dele. Ela não veio aqui para brincar nem contar piada para ninguém rir, não. Ela veio aqui para falar o que é sério. Entenderam agora? E eu agradeço muito, muito mesmo. Agradeço muito. Entendeu? Eu sou muito grata por a senhora vir e se explicar. E a partir de hoje, eu não quero abordar mais esse assunto, porque eu não sou polícia e nem sou justiça. Se já foram procurar, agora eles têm que se aquietar. Eles não, porque seu irmão está na dele, é Paulinho. Se aquietar, botar a cabeça no lugar e não fazer o que não é para ele fazer e pronto. Certeza. Entendeu? É isso? É isso. Pronto, eu estou lhe dizendo, dona Maria, que eu não me responsabilizo por nada que Paulinho falar mais. Porque o que ele falou na minha live já foi assunto encerrado, a família já tomou providência, né? Então não é fazer, que a gente não é justiça, não. A gente não é justiça. A senhora conversa com ele, resolve com ele como mãe dele, né? Para ele não ficar com mimimi por aí. Com certeza. Pois é isso. Com certeza. Eu vou falar com ele. Vou falar com ele. Pronto, tá certo. Ele não vai falar mais nada, não. Porque se ele começar a falar, eu mesmo vou ter que ir na justiça. Para que também ele foi se tratar aí em Juazeiro, mas a responsável vai ser vir para cá. A informação vai vir aqui para minha casa, com o endereço daqui. Eu mesmo vou lá e falo, dou o nome dele para a justiça mesmo entrar em contato com ele. Muito bem. A senhora tem todo o direito, porque a senhora é a mãe dele. Eu mesmo faço isso. Ele sabe que eu faço. Aí, seja o que Deus quiser. É. Não é assunto de brincadeira, não, porque depois que ele falou na minha live, eu não fiz mais nenhum tipo de pergunta dele a respeito de nada disso. Porque eu nem sou polícia, nem sou da justiça. Então, eu não me responsabilizo mais. Porque até dizer, dona Maria Lúcia, que ele estava morando comigo, disseram. Veja que absurdo.
Que absurda uma coisa dessa. É muita falta de respeito de pessoa desocupada. Muito falta de respeito mesmo, porque o Paulinho, ele é uma pessoa de maior. O que ele abrir a boca a falar, ele tem de assumir é ele, não é ninguém, não é a senhora, não é a Caeta, nem ninguém. O que ele fazer que vai assumir é ele é de maior já. Ele sabe bem o que é que ele está fazendo, que ele não é nem uma criança, não. Eu só tenho isso a dizer. Eu não vou passar a mão na cabeça de filho nenhum meu. Ele vai ser de assumir o que ele está fazendo e está falando. Deus ajude que a língua dele não prejudique ele também. Exatamente. Eu só tenho mesmo que lhe agradecer mesmo. E esse assunto, na minha live, está encerrado. Na minha live está encerrado. Porque já foi abordado, já botou na mão das pessoas certas, então não tem nada que estar esticando. Encerrou esse assunto na minha live. Problema de quem ficar por aí costurando, inventando moda. O que alguém falar agora a respeito desse assunto, se a senhora ouvir, procure seus direitos. Com certeza, é isso que eu vou fazer. Pois é, porque aqui na minha live ninguém fica brincando com essas qualidades de assunto, não. Ele só veio aqui, comentou, e eu disse a ele, ó, feche sua boca, é assunto encerrado, porque não é com você mais, não. Pronto, se a senhora vê algum comentário, não é na minha live, não. Porque se alguém está na minha live e se atrever a tocar nesse assunto, eu bloqueio. Na minha live não entra mais. Porque você, a senhora mesmo é uma pessoa de seriedade, é uma dona de casa. Com certeza, minha cara. Pois, como é que diz? Muito obrigada a todos que estão me assistindo. Uma boa tarde. Obrigada mesmo, Maria. Obrigado, viu? Pode ter certeza que esse assunto na minha live, o Paulinho não tem mais veio estar falando besteira na minha live, não. Ele é adulto. Porque... Foi muito bom a senhora comparecer, a senhora ter escutado e vir falar aqui. Agradeço. Gratidão mesmo. A senhora também. Uma boa tarde e vocês ficam com Deus. Uma boa tarde. Obrigada, viu? Deus lhe abençoe. Tá bom. Pois, tchau. Beijo. Fica com Deus. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Amém, nós todos. O áudio ficou ruim, foi? Mas, gente, ela mora no interior. A internet... Ó, Paulinho aqui, ó.